Fala galera, tudo beleza? Estamos iniciando agora o terceiro vídeo dessa série de vídeos de liderança em cima do livro Seja um Líder de Heróis. Hoje o nosso assunto é muito importante, mas antes disso eu quero saber se você assistiu o primeiro e o segundo vídeo. É muito importante você assistir o primeiro e o segundo para que você tenha embasamento para que chegue até esse, senão as coisas podem ficar meio sem nexo. Hoje nós vamos falar sobre produtividade e improdutividade. Você tem noção de quanto custa um funcionário improdutivo? Você tem noção de quantos milhões e milhões empresas perdem no ano, no Brasil e no mundo, mas mais ainda no Brasil, por improdutividade de funcionários? Poxa, Leandro, mas como que eu faço para as pessoas produzirem? Qual é a diferença? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço essa avaliação? Nós vamos falar tudo isso nesse vídeo de hoje. Presta muita atenção, pega um papel e a caneta, que hoje o assunto é muito top. Nós vamos começar falando sobre alguns problemas que acontecem nas empresas e depois trazer algumas soluções. Então, para vocês terem uma noção, olha a questão da produtividade dentro das empresas, como é que funciona. Uma das coisas que perde-se muito produtividade é a alta rotatividade. Existem dados que dizem que 40% dos funcionários no ano são trocados, em média, no Brasil. Aí, o que você tem que calcular isso? Quando você troca um funcionário, você tem o custo de produção para você contratar um novo funcionário, o tempo que ele sai até entrar algum novo, esse tempo vai ter uma margem aí onde alguém não vai produzir bem, o tempo de treinamento, o investimento com a contratação, seleção, todo um processo que demora e que gera custo alto e automaticamente, enquanto esse cara não tem produtividade, ou seja, enquanto ele não está gerando para a empresa, ele tem baixa produtividade, gerando uma improdutividade. Isso te gera prejuízos. Então, número 1, cuidado com a alta rotatividade. Para isso, eu já falei sobre a importância de preparar pessoas, treinar pessoas, processo seletivo e fortalecimento, treinamento da função, treinamento cognitivo, treinamento emocional, para que essa pessoa fique mais tempo na empresa. É óbvio que é natural que tenha rotatividade, mas quanto mais baixa for a rotatividade, melhor será para a sua empresa. Então faça um cálculo, qual o percentual na sua empresa, na sua equipe, no ano que você tem rotatividade? Isso vai te dar um mapa muito importante se você está tendo um custo alto e uma produtividade baixa, tá? Existem estudos que mostram que empresas, foi feito um estudo com algumas empresas, e essas empresas fizeram levantamento em relação à produtividade e por causa da baixa produtividade, ou seja, improdutividade, se perde em torno de 250 milhões de reais no ano, só por questão de improdutividade. Olha como esse assunto é sério e eu vou estar trazendo aqui algumas soluções para isso. Outra questão muito séria, parece piada, né? Porque é praticamente inaceitável. Segundo estudos, aproximadamente 5% dos funcionários faltam diariamente. Você já imaginou quanto isso é de prejuízo na empresa? Ou seja, se uma empresa tem 100 funcionários, significa que 5 faltam diariamente. É um número absurdo. Então, vai anotando o que você tem que estar atento para não permitir na sua empresa. E aí existem alguns pontos que você pode colocar firme para não permitir esse tipo de coisa. Outra coisa, 5% empresas de serviço. Empresas de varejo é de 7 a 10%, que é gravíssimo. Outro ponto muito comum, atraso no trabalho. Eu cheguei atrasado porque teve trânsito, porque estava muito distante, porque choveu. Sempre as mesmas desculpas. Quanto mais rigoroso você for em relação a isso, menos problema você vai ter em relação à produtividade. O funcionário tem que chegar antes, para ele chegar, respirar, preparar as suas coisas, se organizar mentalmente, se ambientar, ver o que ele fez no dia anterior, olhar as anotações para depois começar a trabalhar. Não tem condição dele chegar atrasado. Atrasado, ele não está atrasado só aqueles 10, 15, 20, 30, sei lá quantos minutos. Ele está atrasado em toda a correria, o jeito que ele chega, a mentalidade dele, a mente dele quando ele chega atrasado já não produz. Então isso é algo muito sério, muito corriqueiro em muitas das empresas. Então, não permita que o seu funcionário chegue atrasado. Eventualmente, muito raramente, por um motivo muito grave, é uma coisa. Mas a gente está falando de volumes de funcionários que chegam muitas vezes atrasados e isso é muito grave. Corrija isso, esteja atento, faça uma anotação, observe quantas pessoas chegam atrasadas, quantas vezes. Isso acontece muito, porque existe aquela desculpa no Brasil, eu moro longe, eu pego 1, 2 condições. Olha, se você começou a trabalhar e estava ciente disso, você sabe que você tem que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não importa. Você não pode atrasar.
Isso é questão de excelência e para que gere produtividade tem que ter excelência e isso não pode ser permitido. Agora eu quero falar de outra coisa que rouba muito a empresa. E eu falei já em um vídeo que foi um pouco polêmico, mas é muito sério. Você já parou para pensar em quanto o seu funcionário rouba a sua empresa? E aí de repente você fala assim, não, meu funcionário não rouba a empresa não. Aí eu falo assim, tá, ele não pegaria 10 reais seu, não pegaria 50, não pegaria R$1, não pegaria 100, não pegaria 1.000. Não, ele não vai fazer isso aí, senão eu vou até a delegacia com ele. Ótimo, essa é a postura que você deveria ter se ele roubar. Mas a minha pergunta é, será que ele não rouba a empresa? Então eu vou falar uma coisa muito séria, real, e que as pessoas não levam muito a sério, porque a gente está num mundo muito virtual. Quanto tempo o seu funcionário rouba usando as redes sociais dele durante o horário de trabalho? Você tem noção de quantos milhares de reais ou milhões a sua empresa perde? Centenas de reais, não importa, que seja R$1. Quanto perde porque o seu funcionário está na rede social? Às vezes ele fala assim, não, eu trabalhei muito, trabalhei horas a mais, trabalhou mesmo. Durante as 6 horas que ele está no trabalho, 8 horas, não importa, ele estava trabalhando. Se você está no WhatsApp, se o seu funcionário está no WhatsApp com alguém, significa que ele está ali batendo um papo, conversando. É como se ele estivesse recebendo alguém no horário de trabalho, uma pessoa que está sentada na frente dele e está aí. E aí, amigo, como é que você tá? Cara, você vai hoje no jogo? Você vai conversar hoje com fulano? Cara, como é que tá aquilo lá? Ou então com a namorada? E aí, hoje nós vamos sair e tal. É como se ele parasse o horário dele para conversar. Vamos pensar há um tempo atrás, quando não havia celular e muito menos WhatsApp, que o WhatsApp acho que é de 2009, 2010, não importa, que é algo relativamente recente, as pessoas tinham que receber uma ligação no trabalho, ou no celular, mas antes disso uma ligação no trabalho. Era algo que era só em questão de urgência. Alguma emergência a pessoa ligava para o trabalho. Era algo raro. Por quê? Porque entendia-se que interrompia o momento do trabalho para aquilo. Então tinha que ser algo grave. Hoje, quanto tempo as pessoas ficam conversando, batendo papo? Você tem noção disso em termos de produtividade, o que deixa de se produzir, o que o cara deixou de atender, o que ele deixou de fazer um relatório, o que ele deixou de fazer uma ligação, o que ele deixou de fazer um produto, o que ele deixou de usar a criatividade dele, porque ele está conversando com alguém no WhatsApp? Tem noção de quanto isso é sério? Olha, nós estamos falando de produtividade. Isso já é algo que você precisa corrigir. Eu tive uma atitude recente com um setor comercial da empresa, que eu falei o seguinte, olha, se o número estiver alto, estiver tendo produtividade e tal, tiver todo mundo, que a gente chama lá no azul, eu até libero para usar celular. Se não, não pode usar celular na empresa. E ponto. Leandro, isso... Claro que pode. Eu estou no horário de trabalho. Eu preciso gerar produtividade. Preste atenção que isso é sério. Leandro, mas minha empresa está bombando, os números estão bem. Então libera, isso tudo pode ser negociado. Agora, o que tem que ficar claro para o funcionário é que isso é um benefício que você pode estar dando. Porque tem gente que está durante o trabalho, postando vídeo, comentando um monte de coisa e tal, durante o horário de trabalho. É produtividade, isso é sério. A gente está falando de milhares e milhões de reais que as empresas perdem porque estão perdendo tempo com outras coisas que não é ligado à produtividade. Então quando eu falo, tá roubando a empresa, tal, tem a ver com isso. Para pensar. E outra coisa, isso é tão sério que recentemente, se não me engano, o ator Robert De Niro processou, ele tem uma empresa, ele processou a funcionária dele, porque durante o horário de trabalho ela estava acessando rede social, estava vendo série de Netflix, ou seja, durante o horário de trabalho ela estava roubando ele e ele processou ela por causa disso. Então isso é muito sério. Claro, volto a dizer, um líder tem que ter sensibilidade para ser flexível no que tiver dando resultado. Então tenha sensibilidade, não necessariamente precisa ser radical, não estou falando que é isso, eu estou falando o seguinte, seja atento ao que está gerando produtividade. Quem estiver gerando produtividade, como é meritocracia, você pode ter sensibilidade para liberar uma coisa ou outra, mas se não está dando resultado, procure avaliar todos esses pontos que eu estou falando aqui, que você vai ver que está sendo perdido tempo com atraso, com gente que está na rede social, com gente que está no WhatsApp, que não está produzindo para você e que às vezes até fala, poxa, eu fiquei hoje meia hora a mais. E quanto tempo ela perdeu fazendo outras coisas que não têm a ver com a produtividade dela no trabalho? Esteja atento a isso. Tendo dito isso, que já vai te mostrar muito de que se perde em produtividade, eu quero te mostrar agora, efetivamente, outros pontos que perdem produtividade. Suponhamos que um vendedor, alguém da área comercial seu ou alguém de atendimento, vira para você e fala assim, olha, esse aqui eu não consegui fechar, eu não consegui vender, eu não consegui promover esse produto, eu não consegui vender esse serviço, beleza, ele vira para você. Como que você sabe que essa desculpa dele é verdadeira ou se ele está dando uma desculpa porque ele não atende bem? Por que você está falando isso, Leandro? O que eu vejo muito acontecer são funcionários chegarem para o líder e falar assim, contar uma história
e o líder acatar a história. Eu fui lá, fechei uma parceria tal, conversei com 10 empresas e só consegui uma, 2. Aí o cara, legal, muito bom. Por que é muito bom? Uma coisa que eu falo, desde setor de mídia a qualquer outra área eu não posso saber se algo é bom ou ruim se eu não tenho comparativos, métricas, detalhamento sobre se aquilo realmente é bom ou ruim. Suponhamos que eu vá criar um evento para crianças que gostam de dançar. Beleza, aí eu criei um evento e o evento foi legal, deu algumas crianças e tal. Qual é a comparação? O que eu sempre falo dentro da minha empresa para os lugares? Olha, sempre me traga quem está fazendo no Brasil, quais são as referências, qual é a arte, como que comunicou, o que está sendo feito, quem está fazendo no mundo. Se eu não tiver outros para saber se esse que foi feito é bom ou ruim, eu não tenho comparativo. Por exemplo, vamos trazer para a área de atendimento. Se eu viro para você e falo assim, olha, a entrega de um... Tô fazendo propaganda não, tá? Mas de um hambúrguer do McDonald's, um Big Mac, leva 1 minuto e 7 segundos para entregar na loja de Niterói. É bom ou ruim? Não sei. Qual é a média do Brasil? Qual é a média dos outros? De repente a média dos outros é 43 segundos. Então significa que esse é muito ruim. Presta atenção. Então se eu tenho 1 minuto e 7 aqui e do resto do Brasil é 43 segundos, significa que minha produtividade está muito ruim. Entende o que eu quero dizer? Quando você tem um produto, um serviço, um atendimento, uma venda, aonde você não tem métricas, você não sabe a sua real produtividade. Então entenda. Primeira coisa para você medir produtividade, você precisa de métricas. Se eu virar para você e falar o seguinte, bati um pênalti e fiz o gol, é bom ou ruim? A princípio é bom, mas eu só vou saber se eu bater 10 pênaltis. Eu bati 10 pênaltis, perdi 8, é ruim. Eu tenho que saber qual é a média do Brasil. Qual é a média do Brasil? Perguntas, Google, referências. Então, dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, você precisa de métricas. Você precisa de sistemas para controle. Isso é muito importante. Gestão é isso, gerenciar processo. Então, você tem lá uma média, suponhamos que você tem uma média de atendimento, 30 atendimentos, você efetua 10 matrículas. Então, você tem uma média, cada 3 atendimentos, uma matrícula. Você tem isso ao longo do tempo, você já deu treinamento, já deu tudo e sabe que essa é a melhor média. Ok, então você trabalha essa como média. E outra coisa, o que você pode fazer para potencializar? Para você girar 2,7, 2,6, 2,5? Isso serve, gente, para atendimento, para produto, para você melhorar um sistema de comunicação, de mídia, de produtividade. Tudo é métrica. Leandro, o que eu posso fazer para melhorar isso? Primeiro, você precisa ter esses números, só que informações não quer dizer nada. Se você tem as informações, você precisa trazer essas informações e colocar dentro dos sistemas. As empresas que querem crescer, elas precisam de aplicativos, precisam de sistemas, precisam de software. Precisa. Sem isso, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir... Eu gosto muito de papel e caneta, mas quando eu preciso falar de larga escala, de grande escala, eu preciso colocar isso dentro de sistemas, eu preciso colocar isso dentro de aplicativos para que eu possa visualizar. Se você tem um gráfico, se você tem um mapa, você consegue visualizar tudo. E visualizando, você consegue, presta atenção, destacar aqueles que são bons e corrigir ou tirar aqueles que são ruins. E aí entra um outro ponto muito interessante. Dentro de liderança, existe um ponto de produtividade que é o que a pessoa está se aprimorando. Suponhamos que tenha uma mãe de família que trabalha contigo, sei lá, separada, divorciada, viúva, e ela tem 4 filhos. Um deles tem 4 anos e ela trabalha na empresa, só que ela volta e meia chega atrasada e ela não produz muito. Ela tá lá, sei lá, é uma vendedora, ela não tá produzindo bem. E você não vê ela buscar livro para ler, você não vê ela se aprimorar com curso, com treinamento, com tudo. Você vê ela sempre dando desculpa e tudo mais. Ela não tá produzindo sua empresa. Você manda ela embora ou não manda embora. Talvez você fale assim, caramba, como é que eu vou mandar uma mãe de família embora com 4 filhos, tadinha, ela precisa tanto disso. Quando você manda uma pessoa embora, você não está mandando uma pessoa embora. Você está trocando essa pessoa por outra pessoa que também pode ser uma mãe de família, mas essa pessoa está buscando conhecimento, está lendo, está estudando, está com busca, não chega atrasada. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, no Brasil perde-se muito dinheiro por ouvir vitimistas que não buscam conhecimento. Uma coisa é, cara, a pessoa está se esforçando, está dando o melhor, está lendo, está estudando, está fazendo todos os treinamentos. Aí sim, vale a pena você investir na pessoa o máximo possível, mesmo você não tem que produzir. Eu estou dizendo pessoas que não estão buscando, chegam atrasados, gostam de dar desculpa o tempo todo. Essa pessoa é improdutiva na empresa. Ela não serve para continuar. Ela não busca curso, não busca treinamento, não busca se aprimorar, não busca ler um livro. Essa pessoa não serve para continuar com você. Então, atenção. Número 1, busque métricas, seja atendimento, seja produção de roupa, seja excelência operacional. Você precisa disso. Em cima dessas métricas, como que estão os números dos seus funcionários? Sem isso, você não consegue visualizar. E outra coisa, quando você não consegue visualizar,
você está dizendo ao cara que é muito bom que ele é igual aos demais. Isso é muito ruim. É muito bom você destacar as pessoas que estão indo bem. Até porque ele está se esforçando para isso, ele estuda para isso, ele está fazendo o melhor para o seu atendimento para que gere resultado. E por isso você deve validar, você deve premiar, você deve destacar ou até promover na empresa. Você só vai saber isso quando você tiver métricas que mostrem isso de uma maneira muito clara para você, para a equipe e para todo mundo. Então, o que a produtividade gera? Agora vamos falar um lado bom. O que a produtividade gera? Gera lucro. Com lucro, você consegue abrir mais empresas. Abrindo mais empresas, você dá mais empregos, você gera dinheiro no Brasil, o Brasil cresce, todo mundo vive bem, todo mundo vive uma vida abundante. Então preste atenção. Quando você tira uma pessoa que não está sendo produtiva, você está fazendo um bem para o Brasil inteiro. Por quê? Vai entrar alguém que é produtivo e que por causa dessas produções, a empresa vai crescer, todo mundo vai crescer, todo mundo vai passar a ganhar melhor, você promove mais emprego, você paga mais impostos e o Brasil gira. Quando você fala, algumas pessoas quando falam assim, cara, se a pessoa não está produzindo, tem que tirar, a pessoa fala assim, poxa, coitada da pessoa, coitada da família. Gente, coitado de todo mundo. Presta atenção. Se o funcionário que não está produzindo, ele não está preocupado com a família dele, você como líder vai se preocupar? Um bom funcionário, ele se preocupa com a família dele, por isso ele sabe que ele precisa trabalhar muito. Digno é o trabalhador do suor do seu trabalho terá o seu pão. Ou seja, suor é o cara que trabalha muito, é o cara que é excelente e busca conhecimento. Então preste atenção, fica muito claro isso para vocês. Um cara que produz, um cara que dá resultado, um cara que corre atrás, ele vai crescer. Um cara que não está produzindo, o cara que não dá resultado, o cara que está acomodado, o cara que não está nem preocupado em sustentar a família dele, ele não vai crescer e por isso ele tem que sair. Busque pessoas que estão querendo crescer com você. Forme um time de heróis, um time de pessoas que querem avançar, porque isso é bom para todo mundo, é bom para a humanidade, é bom para o Brasil, é bom para o crescimento. Gere vida abundante, mente abundante nas pessoas. Todos precisam ser produtivos, porque quando todo mundo produz, todo mundo ganha mais, o Brasil gira mais dinheiro e tudo é bom para todo mundo. Você pode promover mais pessoas. Esse não é o objetivo? Todo mundo não fica feliz assim? Numa família, quando alguém é promovido, a família não fica feliz? Então, conte histórias de sucesso, conte histórias de vencedores, conte histórias de pessoas que querem crescer. Volto a falar, as pessoas que não estão produzindo. Primeiro, invista tempo nelas, tente o máximo, converse, dê feedback, dê treinamento. Depois disso tudo, existe um processo antes. Tem um outro vídeo meu chamando Conquistando a Melhor Equipe do Mundo. Ali eu passo todo o passo a passo que você deve fazer. Passou por tudo isso e a pessoa não está produzindo, está chegando atrasado, não está fazendo por onde? Amigo, tchau. Entenda, quanto mais pessoas produtivas tiver na sua empresa, você vai ter produtividade, a empresa cresce, todo mundo multiplica e as pessoas são promovidas. Esse é o segredo do sucesso. Produtividade versus improdutividade. Qual lado que você escolhe? Entenda, pessoas produtivas fazem o ambiente ficar muito melhor. Gera dentro da empresa um ciclo de sucesso. O que é ciclo de sucesso? Resultado positivo gera uma nova crença leva um pensamento leva atitude, e a atitude gera um resultado positivo. E isso gira um ciclo de sucesso. Faça isso e você vai ter uma equipe extraordinária com resultados surpreendentes. Deus te abençoe.